Boa noite, gente. Começando aqui mais informação político básico, tá? Boa noite para quem está aqui na sala de debates, onde a gente vai poder, após a apresentação, conversar, discutir, colocar opiniões e saídas, estratégias também, de como reverter essa situação que nós estamos colocado em relação à emergência climática, ou pelo menos mitigar, né? Boa noite também para quem está aí assistindo pelo YouTube, a gravação, bom dia, boa tarde, né, dependendo do horário que vocês estiverem. Peço já que dê o joinha aí e também ajudem a divulgar, se inscrevam no nosso canal. Pessoal, hoje o assunto é muito sério, vocês viram que ontem, na calada da noite, de madrugada, na verdade, né, de maneira remota, sem praticamente ninguém ali na Câmara dos Deputados, foi aprovado por uma ampla maioria o projeto, né, o projeto-lei da devastação ambiental, ficou conhecido como PL da devastação. E hoje a gente vai conversar sobre isso e também conhecer uma forma de ações práticas para a gente tentar mitigar essa situação da emergência climática. Então, nós vamos falar sobre a questão do meio ambiente. O planeta pede socorro. A emergência climática ataca não somente o meio ambiente, mas a vida das pessoas. A temperatura sobe ao mesmo tempo em que o desmatamento, as queimadas e a poluição avançam. No Brasil, Senado e Câmara aprovaram por ampla maioria o PL da devastação. O que fazer para enfrentar os problemas ambientais? Quais ações políticas podemos tomar? E também quais ações práticas? Para debater conosco, nós chamamos o professor Robério Paulino. O Robério é economista, formado pela USP, professor doutor no Instituto de Políticas Públicas da UFRN. É militante socialista há 50 anos, foi um dos fundadores do PSOL e também é um dos idealizadores do projeto Arboriza RN e da Conferência Potiguar do Clima. Robério, que, além de um grande militante, um grande camarada, um grande amigo meu, tenho um prazer de estar com você aqui hoje, Robério. E a palavra está com você. Muito obrigado pela sua participação. E depois a gente parte aqui para o debate. Tá? Você pode fazer a sua explanação e aí depois a gente faz um bate-papo aqui. Obrigado, Roberto. Acho que a Neiva tentou falar. Não sei se ela quer falar. O microfone dela estava ligado, eu desliguei, tá? Tá bom, Neiva. Beijo, Neiva. Você está toda protegida contra o frio aí embaixo, né? Tá bom, vamos lá. Pessoal, boa noite a todas e todos, né? Obrigado pelo convite, Rodrigo, pela organização. Não vamos nos preocupar que tenha pouca gente nessa sala hoje, porque o tema ambiental, apesar da sua gravidade, é um tema, digamos, que na militância socialista ainda sensibiliza uma minoria, lamentavelmente, né? Sensibiliza a gente que está aqui, sensibiliza com certeza alguns milhares do país, mas não é um tema essencial, fundamental para a esquerda ainda, né? Os temas eleitorais são muito mais importantes. Então, o que a Câmara acabou de aprovar, né? O Senado já tinha aprovado nas semanas anteriores por 54-13, a Câmara acabou de aprovar ontem, como o Rodrigo falou, ontem à noite, já na madrugada, né? Esse PL 2159, que era de 2001, que estava tramitando na Câmara, né? E a gente torce aí que o Lula venha vetar esse projeto. O que esse projeto faz? Ele flexibiliza as regras atuais do Código Florestal para permitir desmatamento, né, em desmatamentos e construções em áreas de preservação ambiental, na margem dos rios, né, em áreas que hoje não são permitidas. Quais são os pontos fundamentais desse projeto? São essencialmente três, né? É o que a gente está chamando a possibilidade de licença automática, é, o, o, o dono de um agronegócio, né? Ele não vai precisar mais submeter o seu pedido para desmatar, para ampliar a sua plantação a um IBAMA, um ICMBio, aos organismos ambientais, né? Mas ele pode apenas fazer uma licença automática, ele pode ir no site apenas baseado numa autodeclaração do empreendedor, sem nenhuma necessidade de que esses órgãos ambientais analisem e autorizem ou não. Ele pode chegar lá e dizer, eu vou manter minha terra preservada e depois desmatar tudo e
isso vai ser aprovado automaticamente, sem qualquer crivo, sem passar pela mão dos organismos ambientais, né, sem qualquer estudo mais rigoroso. É, algumas organizações ambientais estão avaliando que 90% dos pedidos, né, de desmatamento dos órgãos apresentados desta forma virtual, sem o dedo, sem um estudo rigoroso, da FUNAI, do IFAM, né, do IBAMA, do CONAMA, dos conselhos estaduais, 90% vai passar sem qualquer estudo, vai ser aprovado por uma licença automática, por uma coisa que eles estão chamando de adesão por compromisso. O cara diz lá que vai preservar, vai desmatar tudo, mas não tem nenhum compromisso, e além disso, aumenta-se também o prazo desse licenciamento. Se a licença era por 5 anos ou 10 anos, a depender da gravidade, hoje eles vão dobrar ou triplicar até o prazo dessas licenças, né? Isso, evidentemente, que enfraquece o papel, enfraquece os órgãos ambientais, como eu falei, o IBAMA, o CONAMA, né? O Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, os conselhos estaduais, o ICMBio, a FUNAI, o IFAM, todos esses órgãos saem enfraquecidos, porque perdem o poder de fiscalizar e de autorizar esses novos desmatamentos, né? E para completar, eles tomaram uma terceira medida, né? Que é o que eles chamam LAE, o LAI, um licenciamento ambiental especial que permite ao governo federal acelerar os empreendimentos que eles estão chamando de estratégicos, né? Como a exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas, que está todo o movimento, a própria ministra Marina tem ficado contra, né, tem se posicionado contra. Há uma divisão muito grande, mas setores do PT estão a favor, dizendo, argumentando apenas o lado econômico, né? O lado econômico de que tem que se possa explorar petróleo ali, sem ver os riscos, né, para o Amazonas, para a margem do Amazonas. Então, esse é o terceiro ponto, né? Que é a licença ambiental especial para permitir, digamos, a exploração de petróleo na foz do Amazonas e outras áreas sensíveis, né? Que podem ter um grande impacto ambiental caso haja algum acidente. Quais são os riscos, quais são os prejuízos possíveis da aprovação e da entrada em vigor se o presidente Lula não vetar? Infelizmente, o que alguns comentaristas estão dizendo, como o Sakamoto, né? Leonardo Sakamoto, hoje na Folha de São Paulo, disse que o governo Lula lavou as mãos até porque deve haver uma negociação por baixo do pano para liberar a exploração que o governo Lula quer na foz do Amazonas, né? Então, os riscos são grandes, o governo federal lavou as mãos, literalmente lavou as mãos. Houve uma parte da bancada, a bancada do PSOL votou contra, houve uma parte da bancada do PT que votou contra, mas uma parte do PT também votou a favor. Então, quais são os riscos? Primeiro, que ele é um risco tremendo à segurança ambiental e social do país, né? Ele viola um princípio constitucional que está na Constituição de 89, que trata da proibição do retrocesso ambiental. Ele enfraquece a fiscalização, como eu já falei, dos órgãos ambientais, o IBAMA, o CONAMA, o ICMBio, a FUNAI, o IFAM, enfraquece, praticamente anula, né? Quase anula, para 90% dos pedidos que vão ser feitos automaticamente, o proprietário pede e desmata, e os organismos ambientais já não podem interferir em quase nada, né? Vão restar para eles talvez grandes empreendimentos em reservas indígenas, etc. Mas se calcula que 90% dos novos pedidos vão ser aprovados automaticamente, digamos, pelo site, né? Pelo site, sem qualquer interferência desses organismos ambientais. Os analistas, né, estão todos dizendo que esse é o maior ataque à legislação ambiental desde o final da ditadura e a Constituição de 88. É o maior ataque ambiental, repito, ao meio ambiente desde o final da ditadura, né? A ditadura fez Transamazônica, fez grandes ataques, né? Mas a Constituição de 89 impôs limites, né? Inseriu na Constituição de 89, de 88, o princípio da não violação, né? Da proibição do retrocesso ambiental. Esse projeto, ele rasga completamente a Constituição de 88, rasga toda a legislação ambiental, e é um grande retrocesso, talvez o maior retrocesso desde o final da ditadura militar. Ele é um retrocesso que coloca o Brasil na contramão do Acordo de Paris, né? Você sabe que o Acordo de Paris, né, que vem se lutando aí nas últimas COPs, né, para que se cumpra, que os países mais ricos
doem a sua contribuição financeira de alguns bilhões que ficaram de doar para que o desmatamento nos países em desenvolvimento seja mais lento, né? Para compensar os países em desenvolvimento, os países mais ricos, que desmataram tudo, desmataram todo o seu território. É, então, esse é o retrocesso que coloca o Brasil na contramão do Acordo de Paris, potencializando outras tragédias climáticas, né? E é uma vergonha, vai nos fazer passar vergonha na COP de Belém, porque é um péssimo cartão de visita para a COP 30 em Belém, que vai haver em novembro desse ano, porque desmoraliza completamente o Brasil na COP. O que que o Brasil vai apresentar na COP 30 em Belém em novembro? Esse projeto? O país devia dar exemplo e vai chegar, digamos, com um projeto que é o liberou geral, né? O liberou geral para o desmatamento em todo o país, apenas com o proprietário de uma terra entrando num site dizendo, ó, eu vou preservar, eu concordo, tal. Ele faz o que quiser na terra dele, sem qualquer inspeção dos organismos ambientais, como ocorre hoje. Hoje, eles reclamam por quê? Porque para um fazendeiro, né, desmatar um pedaço da Amazônia ali por baixo para criar gado, ou no Mato Grosso, ou no Pará, o maior inimigo deles são os organismos ambientais, o IBAMA, né? Como eu falei, o, o ICMBio, a FUNAI, o IFAM, que terminam sendo uma pedra de sapato para esses caras desmatadores, né? É, e esse projeto é o liberou geral. Por isso está dizendo que a mãe, né? O pessoal está todo mundo dizendo que a mãe é a mãe de todas as boiadas, né? Tá todo mundo apelidando o projeto do PL da devastação, o projeto mãe de todas as boiadas. É o que o pessoal está dizendo, né? É, para vocês terem noção, somente as áreas protegidas da Amazônia Legal os hectares protegidos vão cair de 277 milhões para 102 milhões de hectares. Olha só, hoje nós temos 277 milhões de hectares protegidos na Amazônia, isso vai cair para 102, ou seja, nós vamos ter aí 200 para 165 hectares que vão perder qualquer cobertura. Ou seja, vai cair de 277 milhões de hectares produzidos para apenas 102. É assim um liberou geral, literalmente liberou geral, né? É, pode ceifar aí, digamos, milhões de hectares, né, da floresta amazônica. É, lá na floresta amazônica. Ele diz outra coisa é o seguinte, né, ele desrespeita completamente os povos indígenas, as comunidades tradicionais, porque os povos indígenas hoje, para um desmatamento numa área sensível, numa área de proteção, os povos indígenas tinham que ser consultados, as comunidades tradicionais se levavam em conta. Eu estou no Rio Grande do Norte aqui, vocês sabem que aqui hoje o estado é o maior produtor de energia eólica do país, né? Nós não vivemos numa Amazônia, nós vivemos no semiárido aqui, e assim mesmo eles estão desmatando o semiárido para fazer usinas eólicas. Nós já temos aqui no estado mais de 300, ou quase 300 usinas eólicas, é o estado que mais tem usinas eólicas, o maior produtor de energia eólica do país, e agora basta, digamos, um documento da própria empresa dizendo que vai respeitar, que vai manter, mesmo que atropele completamente as comunidades tradicionais, os povos indígenas, né? Desrespeita, esse projeto também desrespeita decisões do próprio STF, a toda a jurisprudência, que não permitia o desmatamento indiscriminado, sem autorização dos organismos ambientais. É, e outra coisa, ele está dizendo, vai institucionalizar o racismo ambiental. Por quê? Porque ele passa por cima dos povos indígenas, né, dos quilombolas, das comunidades tradicionais. Então, tem muita gente dizendo que ele vai institucionalizar o racismo ambiental, né, é o termo que está sendo usado, que é um termo que tinha um autor, né, não lembro o nome dele agora, criou desde a década de 70 e hoje passou a ser um termo muito usado, né, que é o racismo ambiental. Depois posso passar para vocês aí o nome desse rapaz que criou, né, um ativista que criou essa palavra racismo ambiental e que passou a ser usado agora nos últimos anos, né, porque ele atropela os povos indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais, né, então por isso se fala de racismo ambiental. E ele atende exclusivamente os interesses de quem? Né?
da bancada ruralista, né? Favorece o agronegócio mais predatório possível, né? Esse último ponto que eu falei para vocês, né? O ponto aqui, digamos, aquele primeiro ponto, né? O terceiro ponto que eu falei para vocês, né? É, o terceiro ponto do projeto, que fala, digamos, que fala da LAI, a Licença Ambiental Especial, que permite ao governo federal acelerar a exploração do petróleo na foz do Amazonas, né? Vai facilitar, digamos, a exploração do petróleo na foz do Amazonas. Essa aí foi uma emenda, né, chamada LAI, colocada pelo Alcolumbre, que já o projeto era de 2000, como falei para vocês, o projeto vem desde 2021, né? O Alcolumbre colocou uma emenda, chamada Emenda 198, ao projeto, chamada Licença Ambiental Especial, para autorizar, para atender os interesses do governo federal. E talvez seja por isso que o governo Lula lavou as mãos em relação a não se opor à aprovação do projeto. Tanto que parte da base do governo votou a favor, né? E além disso, como eu falei, eles ampliam, além de facilitar, né, o licenciamento, que vai ser feito apenas de forma online. Se calcula, se estima que 92% dos licenciamentos que ocorrem atualmente, daqui para frente, seriam feitos online e de forma facilitada, sem nenhum dedo, como eu falei, dos organismos ambientais, como a FUNAI, como o IBAMA, né, como o CONAMA, como o ICMBio, o IFAM. Então, se tira todos esses organismos fora, né? E se amplia os prazos de licenciamento, como eu já falei. E, gente, é isso. Centralmente, eu quero você mais curto aqui para poder deixar vocês falarem, né? Não vou falar 40 minutos, porque eu achei importante que a gente parta para o debate. Vocês, com certeza, todos vocês têm alguma coisa para falar sobre esse projeto. Os pontos essenciais sobre o projeto eu acho que eu abordei aqui. Mas tem outros pontos que vocês podem falar. Agora, como eu falei, para nós é um péssimo cartão de visita para a COP30. Um péssimo cartão de visita para a COP30 em Belém, né? Porque diz o quê? O que que o país vai apresentar na COP30? Se chega na COP30, vamos dizer, dizendo que facilitou absolutamente tudo. E aí tem que ver, né? O pessoal deve entrar no judiciário, já tem uma companheira aí que está falou, né? O pessoal deve entrar no judiciário, talvez outras bancadas, ou pelo menos parte das bancadas, outros parlamentares, entrem com manifestações no Supremo pedindo para vetar. Se o governo Lula, as avaliações que muitos analistas estão fazendo, é que o governo Lula lavou as mãos, né, para a aprovação desse projeto, não orientou sua bancada a votar contra, parte da bancada do PT votou a favor, porque tem interesses, né, nisso, especialmente na exploração da foz do Amazonas. Pode ser que haja um acordo do governo com a bancada ruralista por baixo do pano, que envolva inclusive a questão dos 5 mil. Tem gente insinuando, né, que haveria, digamos, um acordo por baixo do pano em relação à aprovação do salário mínimo, da isenção do salário da isenção do imposto de renda para o salário até 5 salários mínimos, também desse PL, né, do IOF, que haja toda uma negociação em torno ao IOF, em torno à isenção do salário mínimo e em troca do silêncio do governo em relação a esse aprovação, né, desse PL da boiada aí, que é esse PL da devastação. Agora, isso é uma coisa que são suposições, não se pode provar, né? O que a imprensa e os movimentos estão especulando, né, que possa haver um acordo de uma coisa, um toma lá da cá, né, com o governo. Agora, independentemente dessa avaliação, só tem uma saída, gente, né? Que é acelerar, pôr o pé no acelerador e fazer manifestações em todo o país. O Congresso até agora tem ignorado as manifestações, porque essas manifestações contra esse PL foram pequenas, né? Foram pequenas. Mas então a saída é aumentar a mobilização, aumentar o tamanho dos atos, aumentar a guerra nas redes sociais contra esse projeto, né? E exigir do governo federal, exigir do governo Lula o veto a esse projeto. E se o governo Lula não projetar, pressionar também o STF a vetar esse projeto, porque literalmente, digamos, é o liberou geral para a destruição do meio ambiente do Brasil. É isso, gente. Eu espero não ter passado muito tempo para que vocês possam falar também. Roberto, Eu vou fechar meu microfone aqui para facilitar.
Viu, Roberto? Eu vou passar aqui um videozinho do Arboriza Natal, um vídeo de 1 minuto e meio, porque daí o pessoal do YouTube pode também ver ele, e depois você comentar um pouquinho sobre o projeto, pode ser, antes do pessoal começar o debate? Deixa eu pôr aqui. Aí, vai lá. Olá pessoal, nós estamos aqui em nosso viveiro de mudas que fica no campus da UFRN, aqui por trás do prédio do Xixila. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos produzindo mudas, semeadas, que vão arborizar Natal. O nosso projeto é plantar 50 mil mudas de Natal. A temperatura do planeta está subindo muito rapidamente. Isso está derretendo os polos, as geleiras. O nível do mar aqui em Ponta Negra e no mundo inteiro está subindo 4 milímetros por ano. Vai subir 4 centímetros em 10 anos. Isso é muita água. Então nós precisamos correr contra o tempo, antes que as florestas sejam todas desmatadas, como nós estamos vendo aí o ataque à Amazônia, ao Pantanal. Então enquanto eles desmatam, nós plantamos, nós arborizamos e depois nós vamos partir exatamente para rearborização, reflorestamento do nosso semiárido, do nosso sertão, que está virando deserto. Plantar uma árvore é também garantir o futuro da alimentação, das próximas gerações. Seria muito bom que você e seus amigos, seus filhos pudessem vir nos ajudar, ou na produção de muda aqui todo sábado, ou plantando uma muda aí na frente da sua casa ou no seu quintal. Muito bom. Roberto, queria que você colocasse, porque a gente sabe que é essa lógica do capitalismo, essa questão da sociedade de classes, de estimular o consumo a qualquer preço, as guerras que poluem muito também. A nós fazemos a briga política, o fortalecer, você mesmo escreveu um artigo para a revista Linha Vermelha, que a gente fala aqui sempre dessa revista, aqui, na primeira revista tem um artigo seu, mas para além dessa luta política, nós podemos também fazer algumas ações pontuais, nós sabemos, mas são muito importantes. Eu gostaria que você falasse bastante, Roberto, antes da gente abrir para o pessoal, para o debate aqui, sobre o projeto Arboriza Natal e também outra iniciativa, que foi uma iniciativa sua e da professora Vânia, mas outra iniciativa também, a Conferência Potiguar do Clima e as assembleias, o que foi tirado, quais são as metas aí. Puder falar para nós, Roberto, são iniciativas aqui locais, mas que podem ser também replicadas pelo país inteiro, Vamos lá, bem rápido para abrir o debate. O projeto Arboriza Natal, que hoje já se chama Arboriza RN, é um projeto de extensão que nós criamos, Eu fui o primeiro coordenador, idealizador e primeiro coordenador, e só para vocês terem noção, nós produzimos até agora o projeto tinha outro nome, tem 10 anos, chamava Plante Enquanto é Tempo, para dar o sentido da urgência, da questão ambiental no planeta, mas nos últimos 4 anos mudou para Arboriza Natal e agora Arboriza RN. É um projeto de extensão da universidade, para vocês terem noção, só nos últimos 4 anos nós produzimos e distribuímos para plantio 300 mil mudas. São pouquíssimos viveiros no Brasil inteiro que produz tantas mudas, pouquíssimas, Só de pau-brasil, para vocês terem noção, como o pessoal quer muito pau-brasil, nós produzimos 75 mil mudas, 1/4 das 300 mil foi de pau-brasil, Que é uma árvore de extinção. Eu acho que esse número de pau-brasil aqui que nós produzimos e distribuímos é mais do que os europeus encontraram aqui quando chegaram na nossa costa, porque eles sabem que a Mata Atlântica vem lá do Rio Grande do Sul, Mas ela vem estreitando. Quando ela chega aqui no Rio Grande do Norte, ela já está bem fininha. Com certeza o que nós produzimos até agora de pau-brasil é mais do que tinha aqui na Mata Atlântica do Rio Grande do Norte. Mas nós estamos mandando para todo lado, a gente manda todo dia para um caminhão de uma prefeitura para pegar centenas ou milhares de mudas para levar para o sertão. Então, esse é o projeto Arboriza Natal. Como é que a gente produz? Tudo voluntário. A gente faz um café coletivo todo sábado pela manhã, dentro do campus da universidade, no viveiro, tem música, vem muitos artistas que vêm tocar de graça, vem muitas famílias, vem muitos idosos, e a gente faz um café, um traz uma banana, outro traz um bolo, outro traz um pão, outro traz um lanche, e vira uma festa. Todo sábado pela manhã é uma festa
aqui dentro do campo, porque o campus é deserto no final de semana, mas o projeto dá vida ao campus no final de semana, um campus relativamente arborizado, para quando se compara com Natal, que não é uma cidade bem arborizada, mas o campus é bem arborizado e todo o nosso viver é embaixo de árvores. A gente aproveitou um bosque e fez tudo embaixo de árvore. Então, nós temos um estoque lá hoje de 50 mil mudas, e agora acabamos de fazer um acordo com a Prefeitura de Natal. Sabe que eu sou do pessoal e faço oposição ao prefeito aqui, enquanto fui vereador, mas a gente acabou de fazer um acordo interinstitucional da UFRN com a Prefeitura. Vamos jogar uma carga de 50 mil árvores mudas, do mínimo 1 metro de altura, em Natal, em janeiro e fevereiro do ano que vem, no começo das nossas chuvas aqui. Isso é uma coisa, o projeto arboriza. E agora, nós estamos partindo agora para cima do semiárido, para cima do sertão. O nosso sertão vive um processo muito rápido de desertificação, muito rápido. Nós temos uma região aqui, não sei se todo mundo conhece, chamada Seridó, que é o Rio Grande do Norte é um estado pequeno, mas tem um pezinho a formato de um pequeno elefante, né? No pé do elefante ali, do meio, chama-se o Seridó, e ali vem um processo de desertificação muito acelerado. Muito acelerado. Você vai em outubro, novembro, você não vê uma folha verde, está tudo seco, a mata seca está viva, mas é tudo marrom. Você não encontra, a não ser uma outra árvore, como um juazeiro, um buzeiro, o restante está praticamente tudo seco. Então, nós partimos aí, aprovamos, já vamos na segunda COP, nós temos uma assembleia itinerante, uma Assembleia Potiguar do Clima, também foi iniciativa nossa, fizemos a quarta, vamos fazer a quinta agora nos próximos meses, e uma conferência anual, chamada COP. É o único encontro, é o maior encontro ambiental estadual do país. Para vocês terem noção, no último encontro nós tivemos 2 mil delegados. Não tem nenhum estado no Brasil que esteja fazendo isso. A gente está fazendo um encontro anual. Tivemos 2 mil delegados no último encontro, nessa segunda COP, e agora vamos para a terceira. E as COPs são itinerantes. A gente reúne 400, 500 pessoas. Ela vai de cidade em cidade. Nós já fizemos 4, vamos para a quinta agora, no segundo semestre. Uma Assembleia Potiguar Permanente do Clima. E a COP a gente aproveitou o nome da COP, né, do Egito, adotou o mesmo nome, porque coincidia com a Conferência Potiguar. A gente adotou o COP, já fizemos a de segunda, a primeira teve 700 delegados e a segunda teve, exagerei, não foi 2 mil, teve 1.500 delegados. E a gente está esperando na terceira, talvez no 2 mil, que a gente venha a ter 2 mil delegados. É um encontro imenso, com muitas mesas de debates, muitas mesas de debate que a gente faz. E a COP acabou de aprovar um plano de plantio, foi a primeira resolução de produção e plantio de 5 milhões de árvores no nosso semiárido. Para isso, a gente fez um acordo com os institutos federais, que é o IFRN, né, o Instituto Federal, e nós estamos montando um viveiro em cada instituto federal aqui, num acordo com a reitoria do IFRN. Já montamos nos campos da UFRN, tem um viveiro em cada campus, né, da UFRN, e estamos montando em todos os campi do IFRN, que são 22 ou 23, nós estamos montando viveiros em todos os campi para só os IFRN vão produzir por ano entre 200 e 250 mil mudas, num plano de produzir 1 milhão de mudas por ano e plantar de 5 a 7 anos 5 milhões de mudas. Parece muito, mas não é. Vou só dar um comparativo para vocês, né? Os países da África estão plantando, os 16 ou 18 países que ficam embaixo do Saara, estão plantando milhões de árvores embaixo do Saara, porque o Saara está avançando para baixo. E a China está plantando 1 bilhão, vou repetir, gente, 1 bilhão de árvores no deserto da Mongólia. Nós vamos plantar um desafio gigante, 5 milhões. Mas comparado com o que os países africanos estão fazendo, ou comparado com. Teve um país africano, não sei se foi esses dias, eu não lembro exatamente o nome, que plantou 5 milhões de árvores num dia. Eles pararam o país, era uma espécie de feriado. Burkina Faso, Roberto. Burkina, né? Burkina Faso. Burkina Faso plantou esses dias 5 milhões de árvores em um dia. Em um dia. O país parou, fez um feriado e toda a população plantou 1 ou 2 árvores, os caras plantaram, tem num dia 5 milhões de árvores, que é o que nós estamos querendo plantar aqui. Vai ser um desafio imenso plantar esses 5 milhões de árvores, porque não há consciência ambiental no Brasil ainda. Mas, por exemplo, a China está plantando em regime industrial. Eles têm uma máquina que cava um buraco e a própria máquina já coloca a muda. É uma espécie de um trator, uma esteira que vai cavando o buraco e coloca a mudinha. Estão produzindo 1 bilhão de mudas para rearborizar todo o deserto da Mongólia. Então, nós estamos
O Brasil está muito atrasado. O governo Lula fez um acordo, né, em plantar alguns milhões de árvores, até agora não fez nada. Não fez nada. E nós estamos trabalhando aqui porque o MST, vocês sabem, né? O MST se comprometeu e diz que vai plantar 100 milhões de árvores nos próximos anos no Brasil. Então nós estamos numa parceria com o MST. Eles estão nesse projeto de plantio de 5 milhões de árvores, eles estão aproveitando a carona no nosso projeto da UFRN, né, da COP. Eles não têm viveiro, nós estamos pressionando para que eles montem um viveiro em cada assentamento, porque eles dizem que vão plantar 100 milhões de árvores. A gente pergunta para o MST, cadê os viveiros, né? Não adianta falar que vai plantar, tem que ter viveiros para produzir essas mudas, né? Então eles viram que não tinham condição de fazer sozinhos, o MST aqui é relativamente frágil, então nós os convidamos e eles estão trabalhando junto conosco. Então nós estamos também discutindo com o MST de montar um grande viveiro em cada assentamento, né? Mas por enquanto nós estamos montando todos os campi da UFRN, do IFRN, da UFERSA, que é a Universidade Federal Rural de Semiárido, chamou UFERSA, o pessoal das universidades deve conhecer, e na UERN, que é a Universidade Estadual. Em todos os campos, então, do IFRN, da UFRN, da UFESA, da UERN, vai ter viveiro, e a nossa batalha agora com a Federação dos Municípios, que infelizmente está na mão da direita, né, é que a gente consiga montar um viveiro em cada cidade. É uma batalha difícil, né, anda lento, anda muito lento a coisa, a gente pretensão nossa que anda mais rápido, mas anda tudo muito lento, a consciência ambiental, né? Os interesses das gangues políticas é muito mais importante para essa gente do que a questão ambiental. Não estão nem aí para a desertificação. Mas a gente está tentando, estamos tentando aí. Mas eu acho que o exemplo convence muito, né? A melhor coisa para convencer esse povo é o exemplo. Então, o projeto Arboriza Natal é um exemplo imenso, né? E que está reunindo já centenas de pessoas, centenas. Todo sábado vem aqui grupo de escoteiro, vem idosos, né? Tem alguns idosos aposentados que não saem do viveiro mais, viraram patrimônio. Eles passam a semana toda, porque eles, para não ficar trancado dentro de casa ou no apartamento, viu, Berna? Bem-vinda, Berna, querida. Um cheiro. Eu não dou um beijo em você eu dou um cheiro, como o nordestino fala, viu? Oi, Modesto, boa noite. Então é isso, a gente está aí nesse projeto de plantar 5 milhões de árvores no estado, repito, que não é muito, não é muito. É muito para nós, vai ser um desafio gigantesco, mas comparado com o que a China está fazendo, não chegamos nem perto, entende? Mas é possível, e o projeto Arboriza Natal, o Modesto que está aí foi um dos primeiros, né, a participar do projeto, Modesto Neto, que acabou de entrar, ele conhece isso faz uns 300 anos que o Modesto está com a gente, né, Modesto? Que ele nos ajuda 15 aí. anos. Ele já plantou uns 3 milhões de árvores sozinho, né, Modesto? Mas é isso, gente, para vocês saberem. Mas vamos deixar o povo falar agora, Rodrigo. Beleza, Roberto, legal, obrigado. Pessoal, só levantar a mãozinha ali, ó, para se inscrever, daí eu vou pegando a ordem aqui, tá? Muito bom, Roberto, pega essa questão do PL, né, que foi aprovado na calada da madrugada. Também, por que que o governo Lula não articulou para tentar derrubar, para tentar não votar, para deixar passar o recesso, né, por algumas possibilidades aí disso ter acontecido. A luta que nós temos que fazer pelo veto, mas eu acho que nós temos que fazer pelo veto do Lula, né? Temos que fazer essa luta ambiental. Acho que, como o Roberto colocou, infelizmente são poucas pessoas ainda no Brasil, né, que estão aí desenvolvendo essa luta. É uma luta já de décadas, né? Chico Mendes, a gente pega aí pessoas que Marina mesmo lá atrás, né? Mas ainda no Brasil é uma luta que nós temos que trazer gente para ela. E além da luta política, o exemplo do Arboriza Natal. Pessoal, tá aberto, quem for se inscrever, é só levantar a mãozinha, tá? Rodrigo, deixa eu só dar um bem. Boas-vindas a todos aí, mas eu vi a Glael, né, a Berna, e aí tá a nossa querida do Amazonas, a Gleice também, né? Tá presente o Pará, viu, Berna? Tá presente o Amazonas aqui, tá presente o Rio Grande do Sul. O Marcos é aqui do Rio Grande do Sul. Tá fechado o teu microfone, Marcos. Você não me ouve, não? Sim. Ah, tá, beleza, não, tá. Eu não sei levantar a mãozinha aí no sistema. Queria levantar a mãozinha aqui, então. Vai lá, Marcos, pode você, depois eu vou dar uma olhada no chat aqui, pode mandar ver. Tá,
Tá legal, então. Bom, em primeiro lugar, dar o parabéns aí a vocês, viu? Foi muito interessante essa coisa do Rio Grande do Norte estar em sintonia com o Rio Grande do Sul. Vou dizer assim, ó, fiquei muito impactado assim quando eu vi o vídeo de vocês, porque alguns meses atrás aqui nós também acordamos para essa necessidade de fazer alguma coisa concreta, né? Para não ficar só angustiado, deprimido, né? E se sentindo impotente diante dessas ações absurdas que a gente vê se repetirem no plano nacional e internacional, né? Não há nenhuma esperança com o governo Trump de que nós vamos ter algum tipo vamos dizer, de proteção ambiental no mundo nos próximos anos. Então, a situação é gravíssima, realmente. Foi muito bem já falada aqui, exposta aqui essa questão. Então, não vamos falar sobre isso. Eu vou dizer para vocês só algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, coisas que nós estamos pensando aqui. Eu sou de Pelotas, eu estou aqui na fronteira com o Uruguai, nós estamos no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Então, para ver como é interessante, vocês aí no Rio Grande do Norte estão pensando nas coisas que nós estamos pensando aqui também. Nós reunimos aqui um grupo de pessoas voluntárias, junto com a Secretaria Municipal aqui de Qualidade Ambiental, e já estamos aí há um mês, praticamente, evoluindo, para pensarmos e fazer plantios de árvores nativas aqui na nossa cidade. Pelotas tem 7 árvores por habitante, né? Então, nós estamos chegando a 15, pelo menos, que é o parâmetro que nos mostraram aqui. Eu não sou da área, só quero dizer assim, se eu cometer algum equívoco grave, eu quero dizer para vocês que eu sou formado em História e sou advogado. Na minha vida, eu trabalho com direito previdenciário, quer dizer, não é a minha área, mas eu fiquei sensibilizado por algumas leituras que eu fiz e olhando, assim, ouvindo as pessoas falarem, mas um autor que eu até quero compartilhar com vocês, que eu achei, assim, fenomenal, Stefano Mancuso, neurobiólogo italiano, escreveu A Revolução das Plantas, e foi um livro que abriu minha cabeça, assim, eu vi que realmente nós precisamos fazer esse movimento. Bom, o que nós estamos projetando aqui, rapidamente, para não usar a palavra por tempo demasiado? Nós estamos projetando aqui mini florestas, plantarmos mini florestas. O sistema Akira Miyawaki, um sistema japonês, botânico japonês, que eu também não conhecia, estou tudo dizendo para vocês, coisas que eu descobri recentemente, mas que eu fiquei encantado de ver que uma microfloresta, ela cresce 10 vezes mais rápido, as árvores colaboram umas com as outras, ao invés de competirem, elas colaboram umas com as outras, e crescem 10 vezes mais rápido. Há uma captura de CO2 30 vezes maior num sistema de microfloresta, o som, os ruídos protege 30 vezes mais e cresce com uma biodiversidade 100 vezes maior do que se plantarmos no modo de plantar tradicional com espaçamento. Então, essa foi uma descoberta para mim em todos os sentidos. Além de ser mais rápido, mais eficiente, é também algo que ocupa menos espaço. As microflorestas exigem um adensamento, a gente tem que plantar por metro quadrado, 3 ou 4 ou 5 mudas por metro quadrado de plantas nativas para que elas possam colaborar, cooperar umas com as outras e aí se desenvolver mais rápido. Então, essa é uma ideia que eu também vejo que muitas pessoas ainda não estão por dentro disso. Eu converso, inclusive, com agrônomos aqui em Pelotas. Nós temos talvez a segunda a faculdade de agronomia mais antiga do Brasil, aqui na Universidade Federal de Pelotas. Então, eu tenho muitos amigos agrônomos, mas eu falo com eles, eles não sabem disso, eles não estão pensando nisso. E eu acho que esse seria um instrumento para que nós conseguíssemos aí potencializar, acelerar esse processo, né? Para começar a fazer os viveiros e para quando começar a plantar no sistema de microfloresta urbana, para a gente conseguir fazer com que esse processo seja mais rápido, que a gente possa se sentir fazendo alguma coisa concreta e que rapidamente se consiga ter um efeito positivo para convencer as outras pessoas que demoram mais, que não estão atentas, que não estão percebendo a gravidade, nem o prazer que é e todos os benefícios que estão por trás de um local arborizado. Vou só encerrar dizendo uma pesquisa que eu ouvi na USP e achei importantíssima para dar força para os nossos argumentos. Pegaram as zonas de São Paulo mais pobres e verificaram que a expectativa de sobrevida das pessoas lá chega a ser 15 anos menor do que as zonas ricas de São Paulo, certo? Levaram a arborização para as zonas pobres. Praticamente ficou equilibrada a expectativa de sobrevida. Ou seja, zonas arborizadas, com áreas verdes, as pessoas vivem como se fosse numa zona rica.
há uma equiparação, pelo menos aí no plano biológico, aí, no plano de arborização, que nos dá pelo menos uma igualdade social e uma qualidade de vida para os mais pobres. Então, nós temos que fazer nossas microflorestas nos bairros pobres, nas nossas cidades, onde as pessoas não têm acesso a nada, a ar-condicionado, nem a um outro elemento que possa melhorar a sua condição de vida. As árvores, para essas pessoas, é uma questão essencial para evitar esses bolsões de calor e as pessoas ficarem sem ar-condicionado, que não têm acesso a isso, sem áreas para poderem se divertir, sair para a rua, se sentirem, se socializarem, né? Então, essas áreas que nós poderíamos plantar seriam excelentes. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e parabéns aí pelo projeto de vocês no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Marcos. Depois, se você puder escrever no chat até o nome desse sistema, acho que nós não temos tempo a perder, né? Quanto mais acelerar, é melhor. Robério, anota aí uma pergunta que está no chat. A Glória disse assim: plantar com máquinas parece fácil, no entanto, são necessários cuidados. Aguação. Ela pergunta: há previsão de quantas mudas costumam vingar, né? Alguma estatística a respeito? Ela quer dizer assim, em relação a que são plantadas quantas sobrevivem, né? E no Arboriza, né? Já adianto aqui, elas não são plantadas com máquinas, né? É mesmo a população ali colocando a mão na massa. Eu vou aqui abrir a fila aqui, tem bastante gente, eu vou pegar só mais 2 pessoas, daí o Robério fala, depois a gente volta e abre mais uma rodada, tá? Então vai, Neiva, é você agora, Neiva. Boa noite, querido Robério, saudá-lo, né? Tomazini, pela persistência, bom reencontrar companheiras e companheiros aqui. Eu fiquei emocionada, eu já sabia da experiência do Arboriza Natal, mas agora ao assistir o videozinho, ao ouvir o Robério dar mais detalhes, né, é até emocionante. E saber do Marcos aqui que Pelotas também quer desenvolver essas experiências, então saudar os camaradas por isso, né? Sobre o PL da devastação, né, Robério, é criminoso, né, criminoso. Um aspecto que me chocou por demais, além de tudo que ele significa, é o autolicenciamento, né? Imaginou, eu vou me licenciar, vou me autorizar a devastar, a derrubar a mata. Quer dizer, hoje já é isso na prática, eles só estão legalizando, né? Só estão dando uma legalidade. Eu quero contar uma experiência, 2 experiências de vida sobre isso. Eu nasci na roça, né, numa região do norte do estado, pequenas propriedades, muito mato, né? É uma tristeza ver que foram tirando muito, colocando eucaliptos, inclusive no alto do morro, né? Uma tristeza de ver isso. Quando eu fui estudar, fazer meu magistério, fui lá para a região das Missões, né? Santo Ângelo. Então, passava por toda a região ali, Passo Fundo, toda a região Carazinho, a produção da soja, que estava iniciando ali nos anos, final da ditadura, nos anos 70. 20 anos depois que eu passei por aquela região, você percebia que a terra tinha desbotado. Sabe o que é isso, Robério? Eu via que a terra era vermelha, quando eu fui estudar lá em 79, 20 anos depois, eu passando por aquelas estradas, se via, né, a monocultura, então, o que significou essa destruição. E hoje a gente vai vendo, né, as desertificações. Por exemplo, também lá em 75, eu lembro de ter estudado no 5º ano, né, já se falava em desertificação da região de Bagé, aqui do Rio Grande do Sul. Né, e hoje é estarrecedor vendo o que está acontecendo com a Amazônia e outras regiões do planeta. Mas, ao mesmo tempo, tem isso, tem essas experiências maravilhosas que você desenvolve ali no Rio Grande do Norte, que o Marcos está começando aqui, né? Burkina Faso, olha só que extraordinário, da África, esse exemplo que você coloca também. Então, é um processo mesmo de tomada de consciência, de preservação da vida, do planeta e da nossa vida, urgente. Em relação ao PL da devastação, acho que nós temos que assumir a campanha Veta Lula, né? Veta Lula. Acho que tem que bombardear com isso. A conjuntura teve uma inflexão, né, nessas últimas semanas em função do IOF, né, e o Lula andou vetando ali, vetou agora a ampliação do número de vagas no Congresso, vamos ver o que faz, vai ter a coragem de vetar
né, o IOF está em negociação, mas acho que a gente tem que ir para cima, tentar segurar por aí. O povo não está fácil de ir para a rua, mas pelo menos nas redes, né, que vá para as redes aí, né, fazer essa campanha, acho que a gente pode dar uma contribuição nesse momento. Saudações, obrigado pela oportunidade, essa formação. O Tomazini está uma máquina de formação, está saindo um assunto, 2 ou 3 por semana, né, e obrigada aí, vamos seguir acompanhando nossos camaradas. Obrigado, Neiva, sou um privilegiado, que daí eu acompanho todas, eu aprendo demais aqui. O Pablo, antes de passar aqui para o Haroldo, que é o próximo, o Pablo escreveu assim, olha, em 2021, Virmondes Cruvinel Filho, de Cidadania Goiás, o Virmondinho, ele é autor da emenda que flexibilizou o licenciamento ambiental no estado de Goiás, ao instituir a modalidade de licenciamento por adesão e compromisso, o LAC. É uma informação do Brasil de Fato de dezembro de 2021. O LAC foi apelidado de licenciamento Total Flex. E é isso mesmo, viu, Neiva? Veta Lula, agora é a nossa palavra de ordem. Haroldo, é você. Haroldo, como eu não estou te vendo, pode ser que seu microfone esteja desligado. Eu vou passar para frente, o Haroldo, não estou conseguindo falar com ele aqui. Vou passar para o próximo, depois ele volta. Cláudio Timóteo, é você. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Alô? Sim, vai lá. Sim, estamos ouvindo. Um grande abraço para o Rodrigo, para o Robério. Tive o prazer de conhecer o projeto Arboriza Natal durante um ano, participando também. Um lindo projeto, acho que tem que ser levado para outros cantos do país, né? E mandar um abraço a todos que estão participando. Bom, eu acho que a Neiva está correta, tem que cobrar o veto do governo Lula, né? Não pode ser liberou geral. Se sem liberação as empresas hoje já passam um trator por cima das questões ambientais, lá em Sarandi, eu e o Rodrigo tivemos um grande enfrentamento com uma empresa de aterro sanitário lá na cidade. O IAP praticamente foi comprado pelo Instituto Ambiental do Paraná, né? Deu uma licença para colocar 500 toneladas de lixo dia na cidade de Sarandi durante 3 anos, né? Fizemos várias manifestações de rua, né? Eu acabei assinando uma ação de iniciativa popular, pedindo um parecer do juiz, tendo em vista que o aterro ia ficar em cima do aquífero Guarani e em cima de uma reserva natural de água da cidade. Estava comprometendo tanto a reserva da cidade, como o aquífero Guarani, que pertencia a vários países, né? Esse eu acho que foi um dos motivos. Após a empresa ela ganhou a licitação 10 horas da manhã, nós conseguimos caçar a licença ambiental delas 4 horas da tarde. Mas foi muito enfrentamento, ao ponto do dono da empresa ir na feira nos ameaçar de morte. É esse povo que está fazendo libera geral, né? Porque esse povo não tem compromisso nenhum, nem com o meio ambiente, nem com o ser humano, né? E para nós foi uma vitória. Faz mais de 20 anos que Maringá não consegue jogar o lixo ainda em Sarandi, mas estão tentando até hoje, né? Mas foi fruto. Temos um amigo, minha avaliação, era o presidente do PSOL, ele foi assassinado por essa questão. Tem divergências de visão entre eu e outros camaradas, mas, ao meu ver, eu fui fazer uma investigação própria da morte dele, fui na casa dele, vi tudo. Tava 2 cafezinhos um do lado do outro, a ex-namorada dele estava na casa no dia do assassinato, ela acabou assumindo depois, né? E colocaram, quem foi declarar a morte dele foi declarar que ele se enforcou, né? Não tem sentido, a vizinha declarou que tinha 2 motos na porta, ligada durante quase 20 minutos, justamente no horário que ele acabou falecendo. Mas a gente não tinha força política, estava pouca gente para fazer enfrentamento, e o esquema lá era pesado, o esquema mesmo, se ficar na frente, vai tomar bala. E é desse jeito que esse povo trabalha. Se colocar liberar geral,
É a mesma coisa que falar, olha, pode comer todos, avisar a raposa que ela pode sair comendo todas as galinhas, que ninguém vai dar um tiro na raposa, ou ninguém vai tentar combatê-la. Pode comer tudo que está no quintal. E é o que eles vão fazer com as árvores. Vão retirar tudo, vai declarar que está tudo ok, que vai respeitar, mas não vai respeitar nada. Vai respeitar o interesse do bolso financeiro, vai poluir água, vai desmatar, vai soltar resíduos nos rios, né? Essa é a realidade. Eu acho que tem que cobrar do governo federal, já que ele não tem política para combater o desmatamento, ele pelo menos vete esse projeto aprovado pelo Congresso, pelo Senado, né? Deixa eles derrubar, porque eles vão derrubar, né? Ali só tem, o nosso Congresso, a maioria é do agronegócio. É 30%, vamos colocar aí 30% do agro, mais uns 25 ligados uns 30 ligados aos banqueiros. Se tiver 30% representante da classe trabalhadora, é muito. Provavelmente nós temos até menos. 75% está na mão dessa burguesia podre. E o único jeito é vetar. Se não tiver o veto, se o governo não tiver coragem de vetar, fazer esses acordos espúrios, nós temos que denunciar. Que a única saída que tem é fazer a denúncia, porque não dá para ficar calado e ver eles passar o trator e passar a boiada na frente de na calada da noite. Fico por aqui. Obrigado, Timóteo. Realmente é um inimigo forte, mas que a gente tem que enfrentar, né? Nessa da ira de Sarandi, eu fui preso, eu tomei uns tapas, fui preso por panfletar em praça pública, mas vamos lá, a gente ganhou, como disse Timóteo, né? A gente ganhou. O Marcos coloca aqui, olha, o sistema que ele colocou na fala dele, sistema de plantio de microflorestas do botânico japonês Akira Miyawaki. Em 100 metros quadrados, plantamos 320 mudas nativas na Escola Nações Unidas em Porto Alegre. Legal, legal. Bom, eu vou passar aqui para o Roberto fazer uns comentários, depois tem a Neiva inscrito e a Gleice, tá? O Haroldo estava inscrito, ele não conseguiu falar, ele voltou aqui. Daí, se você for falar, Haroldo, você pode falar primeiro que estava na frente. Vai lá, Roberto. Eu acho que a Berna tinha se inscrito antes, não? Tem bastante gente inscrita. Você quer deixar todo mundo falar, depois você fecha, Roberto? Você prefere assim? Eu prefiro deixar as pessoas, eu já falei demais. Haroldo, você vai falar? Tá, rapidinho então, assim, acabei trocando no computador para o celular porque nem a câmera estava funcionando. Bem, mas assim, ó, eu comecei a me envolver com algumas coisas voltadas à natureza a partir de uma conversa que nós tivemos, como disse o Marcos Cunha, há cerca de 2 meses, quando ele me chamou para uma reunião, tá, sobre outros assuntos e que a gente acabou caindo em arborização. Tá, o Marcos Cunha é companheiro pessoal aqui em Pelotas, tá? E eu entrei na conversa, entrei no movimento para arborizar Pelotas, que ainda não se tem uma propaganda como essa de Natal, mas nós vamos criar alguma coisa assim, né, Marcos? Com certeza nós temos todo o apoio, por enquanto, só nominativo, né? A mobilização está crescendo, tá? Na última reunião, nós tínhamos cerca de 50 representantes de entidades, tá? Mas a minha participação começou porque eu sou representante de uma ONG aqui na região, tá? Que vocês todos devem conhecer. ONG Moradia e Cidadania, que é uma ONG formada só por funcionários e aposentados da Caixa Econômica Federal. Então, eu peço para aqueles que são de outras cidades, tá, que tentem fazer contato com meus colegas, aposentados ou ativos, tá, para fazê-los entrarem nessa mobilização. Tá? Porque eu acho que começa por aí. Eu comecei meu envolvimento com a questão de arborização por conta de uma colega da ONG que começou a arborizar ambientes
como é que são casas de repouso para idosos. Ela está arborizando casas em Santa Maria, sabe? É uma mobilização que eu acho interessantíssima, com árvores frutíferas, árvores de sombra e tudo mais, em ambientes onde os idosos podem ficar descansando, até mesmo colhendo frutas e tudo mais. Mas isso aí não tem ainda nada a ver com o que nós queremos ver aqui, que é a questão de discutir esse decreto que foi uma bomba para nós. Tá? Neiva, a Neiva falou alguma coisa que lá na região de Santo Ângelo, né? Tá? Na região de Santo Ângelo eu morei por 2 anos. Aquela região hoje é uma das mais interessadas, com certeza, na derrubada de florestas. Eu, enquanto trabalhava lá, fui gerente da Caixa na cidade de Santo Augusto. Um dos meus grandes amigos na cidade, ele tinha uma empresa que era para tirar tocos. O nome da empresa era Destoque. O pessoal derrubava as árvores, ele ia tirar as raízes para poder tornar lavrável a área deles, né? Então, assim, é uma coisa que, para mim, fere muito. Eu não sou muito da área da natureza, mas a questão de me envolver com as conversas através da nossa ONG, tá, me levaram a me despertar para isso. Porque eu nasci no interior, não nasci no interior, nasci na cidade de Pelotas, mas fui criado no interior e meu pai sempre foi de cultivar árvores nas poucas terras que nós tínhamos, certo? Então eu aprendi com eles. Se forem ver aqui no fundo da minha casa, eu tenho 4 ou 5 árvores para cada habitante da minha casa. Então, estou quase na média, né, Marcos? Então, assim, claro que tenho árvores frutíferas, mas eu tenho árvores só de sombra também, tá? Que são as que mais nos interessam para a troca de CO2. Tá? Bueno, mas assim, para não me estender demais, porque eu só queria dar o meu toque com relação assim, procurem a ONG, porque eu vi que a nossa central, que é em Brasília, começou a divulgar alguns trabalhos nas diversas regiões do Brasil, buscando a recuperação da natureza. Eu acho que isso aí é uma coisa que é o nosso assunto principal, né? É o recuperar o que os outros estão matando. Tá? Então, assim, o recado meu é: procurem meus colegas. Tá? Obrigado aí pela minha participação. Muito obrigado, Haroldo, muito obrigado mesmo. Eu acho legal, vai ficar gravado aqui, tá, gente? É legal divulgar, porque são várias experiências que a gente está colocando aqui. A Rosenberg, antes de passar a bola aqui para a Berna e depois para a Gleice, ela escreveu assim aqui para nós. Primeiro, uma sugestão ali para o projeto Arboriza, teria de gravar mais vídeos sobre o projeto de arborização para viralizar, né? Aí ela faz uma pergunta: será que... E aí pode ser qualquer um dos 2 projetos, tanto a Arboriza quanto que o Marcos e o Haroldo colocaram, né? Será que teria como enviar esse projeto, ensinando e capacitando, conscientizando escolas, né, e comunidade? E como que pode movimentar a população para participar desse projeto de arborização? É legal dizer aqui também, gente, que o professor Robério, era vereador em Natal até o ano passado, e nós passamos aí para um projeto que está em andamento, 2 emendas impositivas, uma comunidade carente aqui de Natal, a Mãe Luísa, e que eles estão fazendo um projeto de levar arborização no bairro e também de levar para as escolas e para a praia, para conversar com os ambulantes, com o pessoal, a conscientização ambiental. Acho que é muito importante, principalmente nas escolas de educação infantil, começar desde as crianças. Berna, está com você, depois a Gleice, tá?
Primeiro, parabenizar mais uma vez aí o Rodrigo, sempre é um lutador para que a gente se congregue, divulgue as experiências nossas observações em todo o país. Então, é muito importante esse trabalho. Segundo meu querido Robério, fico feliz quando eu olhei o vídeo do Arboriza, fiquei emocionada, né? Muito bonito mesmo, todo sábado o pessoal reúne, faz café da manhã, cada um traz uma coisa que já começa o trabalho de uma forma solidária, né? Quando o capitalismo está numa fase onde cada um tem que ficar na sua casa, na frente do seu computador, na frente da sua TV e não se comunica com o mundo. Então, uma onda de depressão, de ansiedade, né? Porque as pessoas não trocam, né, essas experiências. Também, além de todos os demais aqui, Cláudio, Neiva, né, o Timóteo ali, a Paula, o povo nosso que está aqui, eu queria cumprimentar o Marcos. Marcos é um guerreiro, o Marcos se meteu na questão da tarifa zero, tentamos, né, Marcos, mas parece que não avança um pouco aqui no Rio Grande do Sul, mas eu acho que... Conseguimos, no Congresso da cidade aqui em Pelotas, conseguimos colocar como prioridade, pelo menos. Oh, maravilha! Tomara que avance em Pelotas, porque se tiver um exemplo numa cidade com a importância de Pelotas, é mais fácil a gente passar para as outras cidades, né? Então, mas essa iniciativa, Marcos, que o Robério faz, eu acho que é muito importante. Nós, quando eu tive na CLP, nós fizemos uma audiência pública onde ele esteve, e o trabalho dele já era conhecido lá em Brasília, né? Porque também tem uma experiência muito parecida, mas muito individual, de uma pessoa, né, que se dedica também a isso, mas não é mais amplo, que envolva muita gente, como é o caso do projeto do Robério, né? Eu acho que depois a gente tem até que discutir aqui, que se a gente não faz uma coisa maior, com 2, 3 experiências, né? Temos aqui também dos companheiros do Fortalecer em Viamão, uma agrofloresta, uma experiência de agrofloresta, junto com o Instituto Federal, né? Muito interessante também. Então, eu acho que esse tipo de experiências que vão se espalhando, elas são muito importantes, porque começa com um grupo pequeno, começa com a iniciativa de algum indivíduo, mas depois vai avançando, né? Então, parabéns mais uma vez, é um orgulho estar aqui e ouvi-los, né, com essa ansiedade, ainda mais com essa votação horrorosa. Eu acho que a campanha Veta Lula, fazer já o hashtag Veta Lula, PL da devastação, entende? Eu acho que nós temos que de começar a tensionar, o Congresso está de costa para o povo, entende como está saindo por aí. Eu acho que a maneira da gente influenciar, por fim, a gente consegue uma brecha para influenciar no Congresso Nacional, que todo mundo diz que é o que está travando a política nacional, tirando o direito, privatizando, destruindo o Brasil. Esse seria quase que uma pá de cal na luta ambiental, né? Imagina tocar na Mata Atlântica, claro, que já é atacada brutalmente, é quase que assassinar a memória do Sebastião Salgado, né? Que fez todo aquele projeto nas suas terras para arborizar ali, projeto final de sua vida, né? Então, isso. Uma boa noite para todos. Peço desculpa, viu, Robério? Eu e Mário estávamos numa reunião, tivemos que entrar mais tarde, depois que terminou a reunião aqui. O máximo que a gente Não tem conseguiu foi problema, antecipar você o tem, horário. você tem crédito de 1 milhão de mudas comigo. Então estou bem, estou bem. Beijo grande para todos aqui. Você tem crédito de 1 milhão como falar aqui, de cheiros, e abraço para o Mário. É isso aí, né? Congresso, inimigo do povo e do meio ambiente. Agora, eu acho que nós temos que levantar a Veta Lula e joga para o Congresso a responsabilidade. Gleice, é você. Muito bom ter você por aqui, Gleice. Obrigada, Rodrigo. Boa noite a você, Robério, e todas as demais pessoas que estão participando dessa atividade. Que bom encontrar mais um historiador por aqui também. Eu gostaria de relatar um pouquinho o que a gente vem fazendo por aqui, por Manaus, sobre essa questão ambiental, né? Eu faço parte do Fórum das Águas. Nós, como vocês sabem, aqui nós somos a região que mais é privilegiada dentro do Brasil sobre essa questão das águas, das florestas e tal.
E com essa concepção, nós imaginávamos que, nessa questão das alterações climáticas, nós seríamos, digamos, os últimos, ou seríamos atingidos mais diretamente, mais para frente, né? Mas, ao contrário, nós estamos sendo dos primeiros a ser atingidos pelas consequências das alterações climáticas. Então, a gente está passando por sucessivas secas e sucessivas cheias, né? O povo amazonense, o povo amazônida, conhece bem esse fenômeno e conhece e convive, e trabalha e se adaptou perfeitamente a esse fenômeno da subida e da descida das águas. Mas agora nós estamos vivendo situações extremas, ou extrema seca ou extrema cheia. E isso traz problemas graves para a nossa população ribeirinha, população indígena e também as populações das cidades, das áreas urbanas, né? Então, nós criamos o fórum, já tem algum tempo, e a gente vem realizando mais ou menos semanalmente, ou a cada 15 dias, ou sempre que se faz muito urgente, uma tribuna das águas que a gente faz na Praça da Polícia, que é centro histórico de Manaus, né? E uma vez ao ano realizamos uma romaria com vários barcos que vai até o encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões, e lá nós fazemos uma cerimônia ecumênica, com várias representações, tanto da ancestralidade indígena, como também do povo negro, e várias. A gente vem e fizemos também já 2 simpósios, dos quais nós tivemos uma representação desses vários segmentos dos povos do interior da área ribeirinha, também dos povos indígenas e daqui da cidade, principalmente das periferias de Manaus, né? E uma das coisas que ficou muito claro para a gente é a necessidade de lutar pela reestatização do serviço de água e esgoto aqui na nossa cidade, que foi privatizado e que presta um péssimo serviço, cobra taxas elevadíssimas e que nossa cidade, eu acho que é uma situação parecida com Belém também, ela é totalmente entrecortada por igarapés, que eram lindos, que alimentavam a cidade, que era fonte de lazer, de cultura, de divertimento e de transporte dentro da própria cidade. Mas agora são canais de esgoto a céu aberto. Então, na verdade, essa empresa, que é uma empresa francesa, utiliza o contrato apenas para encher os seus bolsos, para aumentar o seu lucro e para manter a cidade com níveis muito elevados de problemas de saúde causada justamente pela falta de esgoto, não ampliou a rede de hidráulica de fornecimento de águas, principalmente na área periférica de Manaus, e o atendimento é péssimo. Eu, aliás, sou um exemplo do que aconteceu de gravíssimo. Como eles não fazem manutenção da rede e nem fiscalização, se descobriu que há bastante tempo já havia um vazamento subterrâneo na esquina da minha casa. Quando se descobriu é porque uma parte da casa estava afundando. Eu comecei a perceber porque as portas não fechavam mais. E começaram a aparecer rachaduras e etc. Gente, isso foi uma briga que vem rendendo já há 3 anos. Eu tenho vídeos, eu não sei se alguém de vocês é meu amigo no Facebook, mas está postado no Facebook, inclusive repostado, imagens desse vazamento, da quantidade, da enxurrada de água na esquina da minha casa. Mas o problema, evidentemente, não era só meu, porque com esse vazamento se rompeu também o encanamento de outras casas que passaram a receber uma água contaminada
Então, é um problema gravíssimo, que eu tive que enfrentar muito solitariamente, porque é difícil encontrar, a não ser os companheiros do Fórum das Águas, encontrar simpatia de pessoas que queiram, simpatia e solidariedade, evidentemente, que queiram enfrentar uma empresa tão poderosa como essa, que se chama Águas de Manaus, né? Que evidentemente de Manaus só usa o nome. Eu tive que refazer todo o piso da frente da minha casa, o muro da lateral e da frente, o quarto que eu vivia, eu tive que sair do meu quarto, tudo afundando. Então, isso foi muito denunciado, foi parcialmente consertado, mas ainda não totalmente, não houve nenhum ressarcimento, nenhum reconhecimento do problema, enfim, muito grave. E isso a gente vem observando que vem acontecendo não é só comigo. E veja, eu moro num conjunto habitacional que foi planejado, teoricamente, né? É um conjunto habitacional marginal ao Distrito Industrial de Manaus, foi feito para operários que trabalham no Distrito Industrial viverem. Claro que com o passar do tempo, as pessoas não deram conta de continuar vivendo aqui, foram vendendo as suas casas e morando cada vez mais afastadas do Distrito Industrial. Então, acaba virando um bairro meio classe média, mas que sofre esse tipo de problema, como qualquer outro de Manaus. Bom, com esse problema, então, das águas, nós percebemos que não dá para lutar pela água se a gente não falar também das alterações climáticas, do desmatamento e, principalmente, não cobrar de governos que são governos claramente associados ao bolsonarismo, tanto no nível do Estado como no nível municipal, ou seja, tanto o prefeito como o governador da cidade e do Estado, aliás, do município e do Estado, são vinculados a essa política negacionista e que rejeita qualquer atuação no sentido de preservação da floresta, das águas e da vida na cidade, né? Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas no tempo da pandemia, nós vivemos, além do problema geral que o país inteiro, que o mundo inteiro viveu sobre a questão da Covid, nós também vivemos o problema da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus e na cidade toda, porque simplesmente não só não houve planejamento para atender com oxigênio os hospitais, mas também porque houve uma negativa de receber esse oxigênio que foi doado por iniciativa do Maduro e de outros países que ofereceram gratuitamente e que o governo brasileiro, o governo do estado e o governo do município se negaram a criar as condições para que esse oxigênio chegasse até nós. Acabou que o Maduro enviou 8 caminhões e nós tivemos que organizar brigadas para ir até a estrada, para garantir que chegassem até Manaus, porque os bolsonaristas faziam barreira nas estradas para que não chegasse até nós. Então, nós tivemos que nos organizar em plena pandemia, com os carros fechados, tudinho, mas ir para a estrada para garantir a chegada dos caminhões até a cidade. Então, essa luta, na verdade, ela continua. Por quê? Por conta desse problema do oxigênio, se argumenta, e o governo Lula aceitou essa argumentação, de que é necessário repavimentar a BR-319, porque nós vivemos mais de 1.000 mortes por falta de oxigênio, porque não tinha estrada bem pavimentada. Na verdade, eu não sei se vocês conhecem um cientista biólogo que é muito importante, aliás, 2, com suas equipes, que produziram estudos, eu me refiro ao Lucas Ferrante e ao Philip Fernside, que produziram estudos demonstrando que sai muito mais barato trazer oxigênio, ou seja, fazer todo o transporte, usando aquelas vias naturais que nós já temos aqui, que são os nossos rios, do que usar as estradas. Até porque, ao cortar a Amazônia em estradas, você abre também para a grilagem, para o agronegócio, para a tomada de terras, para a invasão de terras indígenas e, principalmente, ao fazer o desmatamento, altera
todo o equilíbrio ecológico, causando, inclusive, mais doenças, inclusive a possibilidade de novas pandemias. Isso é o estudo mais recente que foi publicado pela Nature, que são produzidos por essas equipes aqui. Então, é muito sério que o governo Lula tenha prometido que vai repavimentar a BR-319. Então, nós produzimos, foi o eixo do nosso primeiro seminário, que foi a negativa, o posicionamento contrário à repavimentação da BR-319. E eu estou explicando isso para vocês, não porque eu acho que vocês são ignorantes, de jeito nenhum, mas é porque muita gente acha que a gente apenas está sendo contra a repavimentação para não ter mais uma estrada, mas tem um fundamento científico gravíssimo, que tem a ver com a nossa vida, com a vida da nossa gente. Porque nós não defendemos a floresta que não tenha conexão com a vida das pessoas, dos animais e de tudo, porque tudo isso é um ecossistema único, que se interrelaciona. E, no nosso segundo seminário, nós resolvemos que, dentre as resoluções, deveria constar também o nosso posicionamento contrário à exploração de petróleo na foz do Amazonas. Então, isso eu estou colocando para vocês porque são temas que merecem urgente conhecimento e urgente posicionamento de todos aqueles que defendem efetivamente a Amazônia e o planeta. Então, isso são temas. E um terceiro tema que eu estou trazendo, que nós ainda não temos uma posição clara, mas que merece urgentemente que busquemos informações, que é sobre a construção da ferrovia que vai ser construída pelos chineses do Nordeste, cruzando todo o país, ou seja, vindo do Atlântico até o Pacífico. E tem muita gente, inclusive da esquerda, inclusive companheiros nossos, que dizem muito bem, bacana, nós queremos a ferrovia. Eu estou de cabelo em pé, que a gente já se antecipe e tenha um posicionamento tão definitivo, porque eu penso que a gente tem que olhar para a história e ver como é que a China se relaciona com a questão ambiental, de modo geral. E sim, existem projetos interessantes pontualmente, mas como é que a China se relaciona com essa questão ambiental, historicamente? Não é um bom exemplo. E mais, em relação à questão dos direitos humanos, também não temos muito bons exemplos. E eu digo isso porque todo mundo pensa, mas vai ter menos destruição a fazer uma ferrovia do que ao construir mais estradas. Teoricamente, sim. Mas o problema não é só o local do desmatamento, a ser desmatado no lugar onde passam os trilhos do trem. É toda a especulação imobiliária que se faz às margens desse corte na floresta, que pode muito bem estar atravessando territórios indígenas, territórios quilombolas, territórios, regiões do Estado que ainda não foram explorados e que não foram distribuídos adequadamente ou verificado qual é a melhor forma de geração de renda e qual a cultura que se pratica aí. E quem são os povos que se praticam aí. Então, assim, eu estou de cabelo em pé com essa história da China, construindo estrada do Atlântico ao Pacífico, sabe? E deixo como sugestão que esses 3 pontos sejam temas de discussões entre nós. Gostaria de oferecer para vocês a carta final desses seminários que nós produzimos para compartilhar, para que vocês saibam o que a gente anda pensando por aqui, o que a gente anda lutando por aqui, e, quem sabe, trabalharmos juntos também nesses temas que têm a ver com temas que ampliam, na verdade, o projeto que Robério e que outros companheiros estão tocando como experiência nova, como mostrando um fato, mostrando um exemplo concreto para dizer para os governos, e aí eu falo no plural mesmo, ou seja, eu me refiro a municípios, estados e o governo federal, mostrar que sim é possível, que sim é necessário, que sim nós podemos fazer e que não é
não são projetos lunáticos de gente que não tem a menor noção do que está falando. É isso, companheiros. Obrigada pelo tema. Se houver possibilidade, se alguém se interessar por esses materiais que nós produzimos por aqui, pode entrar em contato comigo. Eu posso deixar o meu telefone, o e-mail. Rodrigo tem, Roberto tem, outros companheiros têm meus contatos e nós podemos trocar mais informações. Um abraço. Obrigado, Gleice. Vou pedir para você sim, daí a gente compartilha com o pessoal aqui, com o Roberto, vou passar no grupo lá também. O Haroldo escreveu assim: desconheci esse posicionamento sobre repavimentação, mas nunca vou esquecer que o governo militar comprou músicos renomados para fazer sua propaganda. Os incríveis, como Eu Te Amo, Meu Brasil, e Antônio Adolfo com Transamazônica. E é importante dizer também da avenida, né, que está sendo construída no ano da COP30, lá em Belém, numa área protegida também, né? Cláudio Timóteo, mas como é reinscrição do Cláudio Timóteo, eu vou passar primeiro para a Paula e depois o Timóteo daí. Tá? Vai lá, Paula. Paula? Paula? Vou passar para o Timóteo, então, tá, gente? Depois a Paula vai se organizando. Vai lá, Timóteo. Bom, eu me inscrevi para ressaltar a questão da... A gente esperava, desde o primeiro governo Lula, ter uma política de combate às privatizações, principalmente de água e esgoto, né, luz, das coisas básicas do ser humano. Mas, infelizmente, não teve um combate nesse sentido. Várias prefeituras vêm privatizando, tanto o setor de luz como de água, e não há investimento em rede de esgoto em lugar nenhum, né? A maioria, o capitalista quer lucro, ele não está preocupado com o ser humano, e nem com o meio ambiente. Então a gente esperava mais, né? E quando não tem projeto, a direita vai apresentando projetos para devastar tudo, como tá colocado esse projeto. Eu acho que cabe a nós lutar pelo veto. A colega que acabou de falar, acho que a empresa é grande, mas a luta tem que ser grande também. Não tem que desistir do enfrentamento, viu? E a gente consegue derrubar esses leões, quando o povo consegue se mobilizar, né? Ou trocando o governo, ou tentando quebrar o contrato, né? E quem sabe um dia voltar esses espaços ser públicos, né? Mas é isso, é só com luta que muda a realidade, não tem outra saída. Bom, é isso. E um grande abraço a todos. Valeu, Timóteo. Marcos, eu anotei seu número aqui, tá? Marcos, lá de Pelotas, vou passar para Gleice, para ela poder passar esse material para você. A Célia escreveu assim: meus caros, terei de sair. Adorei assistir. Parabéns a todos que apresentaram seus trabalhos. Sou educadora atualmente na Federal do ABC. Não sou da área, mas me interesso muito pela questão ambiental. Moro em Cotia, São Paulo. Temos um viveiro aqui. Fui visitá-lo há algumas semanas. Muito bom ouvir a senhora Gleice. Sempre visito Manaus. Meu irmão mora aí. Boa noite a todos. E torcendo para ter o veto presidencial. Roberto, passo para você agora, para você fazer seus comentários e suas considerações finais aí. Roberto, está com o microfone Tô vendo, desligado. eu abri. Pessoal, eu vou falar algumas coisas mais específicas. Primeiro, falar da alegria de escutar todos vocês aqui. Foi um debate maravilhoso, a gente sempre aprende, né? Sempre aprende ao nos escutar, né? Aprende para aplicar outras coisas, né? Gostei do que falaram todos vocês, do que falou o Marcos, do que falaram todos vocês, escreveram aí. Eu li tudo aqui que está aí na, na linha dos comentários, né? Gostei muito. O que falou também o Marcos, gostei muito. A Neiva, né? Da persistência nossa, né? Mas antes de falar do PL de novo, eu quero terminar com isso, responder algumas questões específicas aqui. Não vou responder tudo, me perdoem, mas algumas coisas que foram perguntadas, né?
A Glória perguntou se o pessoal vai ao Supremo. Se depender de mim, sim. A Berna aí, que tem uma ligação maior com a direção nacional do pessoal, eu acho que tem que ver com Glauber Braga, com as outras bancadas, né? De irem ao Supremo imediatamente, nem esperar o veto do Lula, né? Já ir para cima. E a outra coisa é isso, né? Fazer essa campanha do veto a Lula, mas eu volto a isso já. A outra coisa, da Glória também, é que a Glória pergunta quantas das mudas plantadas sobrevivem. Glória, isso é uma questão fundamental que você tem perguntado, especialmente para nós aqui, no semiárido, porque a nossa chuva ela é muito concentrada. Há uma ideia errada de que o Nordeste chove pouco. No Nordeste não chove pouco. Por isso é que a gente chama de semiárido. O Nordeste brasileiro chove muito. Vou dar um exemplo para vocês. Em Natal, agora em junho, choveu 503 milímetros. Um mês. Essa é a chuva média da Europa, anual. A chuva em toda a Europa, a média anual de chuva na Europa é 500 milímetros por ano. Natal choveu 503 milímetros no mês de junho agora. E agora em julho continua a chover. Então, o problema nosso não é a falta de água, o problema nosso é a alta evaporação e não saber guardar. E a melhor forma de guardar água são as florestas, são as árvores. Por isso, o fato de plantar de forma adensada, como falou o Marcos, é essencial para você manter a umidade do solo. E nós queremos plantar desses milhões de árvores, algumas árvores que sabem acumular a água nas raízes. Tá tudo seco no nosso sertão e tem uma planta aqui chamada umbuzeiro, que dá fruto chamado umbu, que ela tá verde. Você sabe qual é o segredo dessa árvore? Alguém sabe? Ela tem embaixo dela, gente, umas 100 batatas assim, ó. Batatas do tamanho de uma melancia, ou maior que uma melancia. 100, 200 batatas do tamanho da melancia, que ela na chuva, ela bebe água como fosse uma batata inglesa grande, maior que uma melancia. Ela se enche de água e se ficar 5 anos sem chover, ela sobrevive. Nós temos que aprender com a natureza. Então, no nosso plano de plantar 5 milhões de árvores aqui, pelo menos 1 milhão vai ser do juazeiro e do umbuzeiro, que são as duas árvores mais adaptadas ao semiárido. Mas aí a Glória também perguntou o que a gente vai fazer para a sobrevivência. Primeiro, nós vamos plantar 50 mil árvores em Natal agora, numa parceria interinstitucional entre o FRN e a Prefeitura. Até que enfim conseguimos. Eu, enquanto vereador, aprovei uma lei e a Prefeitura está obrigada. Está aí, ó, a imagem está aí foi o Rodrigo que colocou, né, Rodrigo? As batatas do umbuzeiro, ó. Tá vendo? Aí vocês estão vendo a imagem aí. É uma árvore que aprendeu durante milhões de anos a sobreviver. Para sobreviver. Nós vamos plantar milhões no sertão. Em Natal, nós vamos plantar, e estamos fazendo um acordo com a prefeitura, respondendo a pergunta da Glória. Quanto vão sobreviver? A gente está, digamos, colocando, né, pedindo à prefeitura que compre hidrogel, porque o hidrogel armazena água, ou que a gente está também, olha só, a gente joga aqui milhões de casca de coco verde, os turistas vêm 1 milhão, só no Rio Grande do Norte vem 1 milhão e meio de turistas, e a gente joga essas cascas do coco, a pessoa só toma a água do coco, e esse coco vai para o lixo, vai fora. É um problema nosso de como descartar essas cascas de coco. E se a gente cortar no meio o coco e vira para cima, a bucha do coco armazena água e aquela cumbuquinha do coco mesmo, que fica branca, a água acumula ali e não passa para baixo. Então, nós estamos pensando em plantar aqui com a árvore que a muda vai ser plantada e vai ser cercada com milhares, em toda a cidade, de coco partido no meio, virado para cima, para acumular água. E a outra coisa é o seguinte, digitem todos vocês aí, se vocês puderem digitar agora no computador de vocês, uma coisa chamada GR Oasis, Groasis Waterbox. Se vocês digitarem aí. GR Oasis Groasis Waterbox. Nós estamos pensando para o sertão usar isso aí. Entendeu? É uma caixa que acumula água através do orvalho da madrugada e acumula água aí. Isso foi o Israel usou o princípio do gotejamento, que é econômico, mas ainda assim desperdiça muita água. Então, essa caixa só dispensa água para a planta por osmose. O Egito, por exemplo, está usando milhões dessas caixas.
E a China vai usar, a Glácia fez uma crítica, eu sou totalmente contra também o regime político e o desmatamento que a China faz também, mas eu falei, Glácia, eu acho que antes de você sair, a China está plantando 1 bilhão de árvores no deserto da Mongólia, né? E está usando essas caixas aí, essa caixa Groases, né? E foi inventada por um engenheiro holandês, né? GR Oasis, Groases, vocês podem ver aí, né? E nós estamos, olha, eu estou aqui na mão para vocês mostrarem, estou mostrando para vocês aqui que nós estamos, eu não sou engenheiro, não sou economista, mas nós estamos aqui testando, fazendo uma adaptação. Como é que isso funciona essa caixa? Eu estou aqui, ó, esse dia mesmo, hoje eu tive uma reunião com a prefeitura e nós vamos comprar Tupperwares, né? Talvez 50 mil Tupperwares, como esse, adaptar, colocar a tampa e colocar uma mangueira aqui embaixo, apertado com um cabo de rede dessa rede da gente deitar dentro da mangueira e apertar de forma que a água também só saia, como essa caixa grossa aí, por osmose. A água não desce, ela só sai por osmose. Então, nossa ideia, a prefeitura, teve uma reunião com a prefeitura hoje, e a ideia é comprar e fabricar aqui mesmo em Natal, é uma caixa mais simples com esse princípio dessa caixa. Porque como a nossa chuva, eu falei para vocês, é muito concentrada, no primeiro semestre, não é falta de água aqui, o problema é a concentração da água e a alta evaporação. Nós temos então que fazer o que o Egito está fazendo, usar essa caixa aí, mesmo que seja menor, para a planta não morrer. E ela vai beber água só por osmose. Essa caixa aí, você coloca água, você chega 3, 4 meses, 6 meses depois, ela ainda tem água, porque a planta só bebeu por osmose. Ela não evapora. Então, nós vamos usar hidrogel, a ideia é usar o hidrogel, usar a casca do coco, nós temos milhões e jogamos fora, e uma adaptação dessa caixa, para reduzir o quê, Glória? A porcentagem de morte das plantas. Porque se você plantar uma árvore no sertão e no segundo semestre se abandonar, ela morre, vai morrer. É trabalho perdido. Nós estamos absolutamente conscientes disso, completamente conscientes. Então, nós estamos buscando uma forma de que a árvore tenha água no período da estiagem, que é o segundo semestre nosso aqui. Nós não vamos jogar esse milhão de árvores no sertão se não tiver uma forma de irrigação, porque vai ser trabalho perdido. Nós estamos plenamente conscientes disso. Aqui no litoral, Natal, a chuva é concentrada também no primeiro semestre, mas 1 a 2 vezes por mês chove. Por isso que a evaporação do Atlântico tem a ver com a rotação da Terra, o que evapora no Atlântico cai em cima da Mata Atlântica. Por isso a Mata Atlântica é tão verde, porque chove o ano inteiro, porque tem a ver com a rotação do planeta. Repito, a evaporação do Atlântico cai na Mata Atlântica. Essa é a explicação da Mata Atlântica. Então chove o ano todo, ainda que menos no segundo semestre. Mas no sertão não. No sertão só chove no primeiro semestre, e no segundo semestre não chove nada. Então, se plantar milhões de árvores no sertão sem hidrogel, ou sem casca de coco, ou sem essa caixa waterbox aí, a Groase waterbox, é para morrer. Então, nós estamos vendo um jeito de adaptar essa caixa para colocar para as plantas que nós vamos plantar no sertão. Você respondendo a Glácia, né? Agora, gente, eu acredito, para ir terminando, né, que alguém falou, não sei se foi a Glória ou outro, que é importante replicar esses exemplos aqui que a gente está tendo em Natal. Eu acredito, gente, eu sou socialista, eu sou um militante socialista, eu acho que o que muda o mundo não são só os exemplos, é a luta de classe, é a luta social. Eu não acredito numa mudança profunda, transformadora para valer se não tiver uma profunda luta das classes trabalhadoras, da juventude, mas eu acho que o mundo também pode ser mudado com exemplos. Exemplos como esse nosso, como exemplo aí que o Marcos e outro colega aí que falou também aí lá no Rio Grande do Sul, pode mudar, porque as pessoas, o exemplo contagia. O exemplo contagia. Então, olha, nós começamos aqui esse projeto Arboriza Natal há 12, 14 anos, e eu, modesto, não sei se já saiu aí, e eu, modesto sabe, iam 10 pessoas, 8 pessoas, 15 pessoas no máximo. Hoje aparece grupos lá de 300 escoteiros, e não deixaram doidos, apareceram 300 escoteiros mirins, Berna, nós quase ficamos doidos para segurar os meninos. E cada um pôs na cabeça que encher 10 saquinhos para plantar 10 mudas, você imagina, 300 escoteiros. Eles encheram 3.000 saquinhos uma manhã de sábado. Uma coisa linda, entendeu? E trouxeram o próprio lanche. Eu fiquei preocupado como é que essa garotada vai se alimentar, mas eles trouxeram o próprio lanche. Foi uma festa, né? E nosso fevereiro aqui virou um ponto de encontro e confraternização. O pessoal me acusa, diz, o projeto do Roberto é despolitizado. Aí eu falo, gente, porque eu não posso fazer um projeto diretamente engajado politicamente, porque é um projeto de extensão da universidade. E tem gente de direita no meio do projeto.
Eu não posso expulsar as pessoas de direita do projeto, é um projeto ambiental. Mas eu digo que é o projeto mais socialista que existe. A começar pelo café coletivo, a começar todo sábado a gente produz 1.000, 2.000 mudas, sem ninguém ganhar um centavo, voluntariamente. Isso aproxima as pessoas. Tem um professor israelense que era pró-Netanyahu, chegou no projeto e com o tempo mudou completamente, hoje está contra o Netanyahu, pelo contato conosco do projeto, entendeu? Foi discutindo, meio desconfiado, hoje mudou a ideia sobre o que o Netanyahu está fazendo. Porque a gente tratou com respeito, a gente o aceitou, ele queria plantar mudas, plantou sozinho sozinho ele plantou umas 3.000 mudas até agora. E era contra os palestinos, mudou. Então, o projeto, ele vai contagiando, entendeu? Então, e serve para juntar gente. Tem um monte de militantes, não são militantes de greve, não são militantes de rua, mas são militantes ambientais, gente que quer dedicar seu tempo à militância ambiental. Isso também é uma forma de militância. E para nós está virando outra coisa, que é o seguinte, está virando uma forma de relaxamento. A gente milita, trabalha a semana inteira feito burro. No sábado de manhã, é o nosso momento de relax, de encontrar, tem música, quase todo sábado tem música, grupos musicais que vêm tocar de graça aqui. Viu uma coisa fraterna, um momento de confraternização, de relaxamento, né? O Rodrigo que conhece, né? E o Rodrigo agora, para vocês saberem, está montando um grande viveiro lá na cidade dele, em São Miguel do Gostoso, né, Rodrigo? Então, eu sugiro, gente, que vocês não só conheçam o nosso projeto, como comecem a montar. Montem um viveiro. Não precisa começar com um viveiro como o nosso aqui. Nós já entregamos aqui em 4 anos 300.000 mudas e temos um estoque de quase 50.000. Não precisa começar com 50.000. Não precisa começar, digamos, com 300.000. Monta um viveirinho de 200 mudas. Monta um viveirinho daqui a pouco, daqui a um ano está com 500, daqui a 2 anos está com 2.000. Daqui a 10 anos tem 20, 30.000. Nós que temos, eu da minha geração, entendeu? A gente já está com mais idade, é uma coisa até que nos dá um prazer imenso, então é isso. Agora, eu acho que a campanha política agora, porque o tema desse debate nosso hoje terminou virando o projeto, o Rodrigo colocou o contrabando aí de falar do nosso projeto Arborizia Natal, mas o tema era o PL da devastação. Acho que como conclusão, em termos mais políticos, a gente tem que fazer uma campanha pelo veto a Lula, que o Lula vete esse projeto da devastação. Porque não adianta nada a gente plantar 300.000 mudas aqui em Natal, e esse projeto, se deixar, vai devastar milhões. Nós conseguimos plantar 300.000 mudas aqui no Rio Grande do Norte. Agora estamos com um projeto de plantar 5 milhões de mudas no nosso semiárido. Os caras, se deixar, em um ano eles vão devastar bilhões de árvores na Amazônia. Bilhões, não estou falando de milhões. Esse projeto pode levar à devastação de bilhões de árvores, milhões de hectares. Então é muito grave. Está se calculando aí que esse projeto pode devastar em 10 anos 18 milhões de hectares. É o cálculo de alguns especialistas com esse projeto. Você imagina, 1 hectare é 100 por 100. Quantas árvores cabem num pedaço desse? Pelo exemplo que o Clóvis deu, algumas centenas num hectare, agora multiplique que fosse 100 mudas em cada hectare. Multiplica aí por 18 milhões de hectares. Vocês viram que são trilhões de árvores que vão ser desmatadas. Enquanto a gente planta 5 milhões aqui com dificuldade, os caras vão cortar trilhões de árvores. Então tem que vetar o projeto, tá certo? Então, nós fazemos o nosso projeto aqui como exemplo, mas é uma gota d'água frente ao que esses caras podem cortar com esse projeto. Eu sou plenamente consciente disso, eu não acho que a gente vai mudar o mundo, reflorestar o Nordeste só com exemplos como o que eu tenho aqui. Eu acho que a gente tem que, portanto, a mobilização para vetar esse projeto é essencial, absolutamente essencial. A gente tem que fazer atos em todo o país, fazer uma campanha para pressionar o Lula, né, para que mude de posição, porque senão esse projeto vai passar, vai passar. Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo convite. Eu aprendi muito aqui com o debate também, viu? Agora, se vocês puderem, entendeu? Montar um viveirinho pequeno em cada cidade de vocês aí, montem, que vocês vão ver que coisa agradável que é. Obrigado, Robério. Entrem lá no Instagram do Arborizia Natal. Sábado passado teve um show lindo, sábado retrasado também, outro. Olha só, tem gente chegando agora. E a Gleice escreveu aqui: esqueci de informar que, em parceria com outras organizações sociais populares, estamos distribuindo uns filtros de água para a população ribeirinha próxima a Manaus. A Neiva escreveu uma militância vital, a Rosenberg escreveu contagiante, né?
água, e para quem está terra desmatada, para quem já tem, né? É isso mesmo. Gente, muito obrigado por tudo aqui, foi muito bom o debate. Depois vai estar também, com certeza, no YouTube, e a gente vai se encontrando para mais debates aí. E acho que é isso. Vamos montar nossos viveiros. Aqui nós começamos também, um viveiro pequeno, modesto, mas é um viveiro legal. E vamos fazer a batalha política também. Até vim com essa camiseta hoje aqui, né? Da questão da frase do Chico Mendes, né? Também nós temos que fazer a luta prática, mas a luta política também no dia a dia. Veta Lula. Um abraço, pessoal. Boa noite.